Noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje, durante uma reunião de gabinete, que Israel ficou muito feliz com o acordo para desarmar o Hamas e outros grupos da faixa de Gaza. Essa proposta também prevê a retirada das forças israelenses do território. Vamos ao Washington, ao vivo, com a correspondente Mariana Jangiacomo. Boa tarde a você, Mariana. Quais os destaques desta reunião que você nos conta agora? Oi, Yuri, boa tarde a todos. Yuri, Donald Trump demonstra muito otimismo com relação a esse acordo, disse que Israel ficou muito feliz com a ideia e que já há toda uma compreensão sobre como esse acordo vai funcionar. Agora, a questão é que, na prática, não parece ser tão simples assim, isso pelas falas de autoridades israelenses e de representantes do Hamas até agora. O que acontece é que ambos os lados querem que o outro tome a iniciativa. Então, esse acordo prevê a retirada das tropas de Israel e o desarmamento do Hamas. Israel, antes de retirar as tropas, quer que o Hamas se desarme. E o Hamas, antes de se desarmar, quer que Israel retire as tropas, além de outras condições. Então, é claro que isso dá origem a um impasse. Isso está claro e é por isso que tantas autoridades israelenses e até americanas veem esse acordo com ceticismo. É claro, trata-se sim de algo histórico, o Hamas afirmar que concorda com o desarmamento, porque quando Trump falou sobre essa ideia no ano passado, isso trouxe muitas dúvidas também sobre como seria possível fazer isso, como o Hamas concordaria com isso. Mas há condições para que isso aconteça e essas condições são muito difíceis, então realmente o impasse existe, um impasse muito difícil de ser solucionado. Apesar disso, Donald Trump segue falando sobre vitória, segue falando sobre próximos passos do plano implementado por ele para a faixa de Gaza. Lembrando que Trump criou, o Conselho da Paz, do qual ele mesmo é presidente, com outras autoridades, que prevê que Gaza, em algum momento, será governada por um comitê tecnocrático, com especialistas ali. Esse seria, então, o desarmamento e a retirada das tropas israelenses fariam parte de um passo importante em direção a esse futuro que Donald Trump vê para Gaza. Só que é difícil que isso de fato aconteça nesse momento com essas condições, exatamente pelas divergências que existem entre os dois lados, Yuri. Peguei daqui Mariana Jangiacomo ao vivo de Washington. Muito obrigada pelas informações. E a gente segue tratando desse assunto e para isso já chama a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, porque, Manhota, como é que um acordo como esse poderia alterar a dinâmica de poder, Porque é disso que se trata lá no Oriente Médio. Pois é, Débora, de certa maneira fortaleceria, os Estados Unidos e os interesses dos Estados Unidos, sobretudo nesse momento em que se busca estancar a progressão da crise, assim como também é o interesse de outras potências extra-regionais, à la China, por exemplo. Do ponto de vista interno, da dinâmica dessa parte do mundo em específico, o Irã sairia enfraquecido, já que isso significaria perder um importante aliado armado em um território considerado adversário, inimigo, Então, isso, sem dúvida, precisaria ser colocado nessa conta. Agora, Débora, a gente precisa levar em consideração que, primeiro, promessas dessa natureza já foram feitas aos montes, já houve tentativas de negociação no passado análogas a essa, inclusive de parte a parte, elas foram sistematicamente descumpridas. Esse tipo de acordo, ele depende de confiança, entre os adversários, algo que ainda não foi possível observar, não vem sendo construído, A Mariana falava sobre o impasse de quem dá o primeiro passo, e isso é só parte do problema, No final das contas, a própria razão de ser do Hamas começa nas armas, E dificilmente esse grupo vai abrir mão do seu instrumento de barganha sem garantias, inclusive de representação política. Então, me parece que, além do acordo não ser simples, não ser tão fácil quanto o Trump faz parecer, ele tampouco encerra automaticamente o conflito. É claro que ele tenta criar uma nova estrutura de incentivos e por isso ele é celebrado e é por isso que ele é bem-vindo,
mas dificilmente ele vai conseguir transformar uma pausa da crise em estabilidade duradoura, né? Existe aquele dito popular que diz que é mais fácil apagar um incêndio do que reconstruir a casa, e nesse sentido, talvez ele se aplique ao que a gente assiste nesse momento. Nós temos uma diferença muito clara entre um cessar-fogo e uma negociação possível e, por outro lado, a construção de uma paz duradoura, né? Nesse sentido, nesse momento, o cenário não é dos mais otimistas. Quem está feliz? Trump, que precisa, de alguma maneira, sinalizar uma relativa pacificação da região. Israel fica satisfeito parcialmente, porque entende que está conseguindo avançar na sua agenda contra um adversário. Quem sai necessariamente perdendo? O Irã e os outros aliados dentro, né, dos grupos paramilitares, como, por exemplo, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, e por aí vai, Débora. Mas, voltando ao que eu dizia, ver para crer. Acho que todo mundo que acompanha esse processo há mais tempo ainda se encontra muito cético, viu, sobre tudo isso.